Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 11 de dezembro de 2023. E nessa noite de segunda-feira é o horário da nossa palestra pública, que sempre inicia às 18h40. Hoje, o tema da nossa palestra é dessa obra, ó, Lampadário Espírita, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o nosso tema de hoje é do capítulo 43, Coragem do Amor. Mas antes de nós iniciarmos aqui a nossa palestra, eu quero dar alguns avisos, né? Que os nossos estudos encerram dia 16, mas as nossas palestras públicas continuam acontecendo, segundas e quintas. Só na primeira semana de janeiro que não teremos palestras. Mas dia 8 de janeiro, as palestras retornam e no dia 22 de janeiro começamos os nossos estudos novamente. Então, vamos ter assim 4, 5 semanas para relaxar, mas aí a gente volta dia 22 de janeiro com o estudo do Livro dos Espíritos e os outros cursos simultaneamente. Então, antes de iniciarmos a nossa palestra pública, eu vou pedir para a Carmen. Carmen, faz a nossa leitura de preparo e a prece, por favor. Claro, boa noite a todos. E a prece é desse livro aqui, Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E a lição escolhida foi a lição 19, que tem como título Questão de Escolha. E ele diz assim: procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Então, amigos, estamos aqui novamente para mais uma reunião pública, mais um estudo, mais esclarecimento. E hoje a nossa amiga Denise estará conosco, nos facilitando o entendimento, nos auxiliando nas reflexões dessa lição maravilhosa do livro Religião dos Espíritos. Então, Jesus abençoe nossa amiga e que nós estejamos atentos para que possamos aproveitar as lições da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu passo a palavra para a Denise. Denise, você tem até 7 meses, né, para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Tá ok, obrigada. Boa noite a todos. Ô, Rose, eu só queria te explicar uma coisa. As imagens do compartilhamento estão no DN Fernandes, tá? Não é o que eu estou te falando, Denise de Oliveira, não, tá? No DN Fernandes. Ok? Então, vamos lá. O nosso livro que vamos fazer as reflexões da noite de hoje é o Lampadário Espírita. O nome da lição é A Coragem do Amor. A Coragem do Amor. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, que está escrito em inglês, aí o negócio fica um pouquinho...
Rose, não estou vendo aqui. Whiteboard. Chat, 15. Não estou vendo aqui como é que eu posso compartilhar, não. Compartilhar. Você pode compartilhar tranquilamente. Ah, tá legal. Então, nós vamos compartilhar uma apresentação para que a gente possa acompanhar a leitura Vamos ver, porque existe uma coisa aqui. Não, alguma coisa aqui que se chama uma pequena diferença entre o. Tá, apresentação. Vamos aqui. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Tá certo, gente? Dá um ok aí para mim, se vocês estão me ouvindo. Ok. Ok, obrigada. Então, como eu falei, é do livro Lampadado Espírita, a lição de hoje, com o título A Coragem do Amor, que foi escrita por Divaldo Pereira Franco e é do Espírito Joana de Ângeles. Mas antes de começar a ler o texto, ela nos indica que nós façamos o estudo dessa parte aberta. Ok, Rosa. Dessa parte que lhe fala sobre a guerra. Então, eu vou ler um pedacinho do Joana de Ângeles e depois, no final, a gente retorna, tá? Ela diz assim: essas pequenas guerras que são o embrião da guerra, quando te suponhas esquecido e desamparado, só exteriormente estarás. Então, ela está falando aqui de guerra, guerra conosco mesmo. Ela fala das guerras e a gente faz a compreensão de guerras que a gente passou e guerras que a gente passa à nossa humanidade. E no Livro dos Espíritos, na parte 3ª do capítulo 6, a Lei de Destruição, Guerras, a pergunta que Kardec faz é a 742, qual a causa que leva o homem à guerra? E os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. Então, essa guerra que a gente vive conosco mesmo é a guerra com as nossas paixões. Essa predominância que ainda temos da nossa natureza animal, da gente reagir não, e não agir, né? Usar os instintos na primeira vez, né? Nossa primeira reação, né? No estado de barbárie, continuam os espíritos, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra para eles é um estado normal. Então, quando o homem tem na predominância da natureza animal, na predominância das suas paixões,
O que ele faz? Para ele, guerrear, lutar, é um estado normal. A gente estudou isso há pouco tempo, né, num dos nossos estudos aqui da casa. Então, os espíritos dizem que à medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque o homem evoluído evita as suas causas. Então, a guerra se torna frequente, porque conforme a evolução do homem, ele vai evitando as causas das guerras, ele consegue estabelecer conversas, né? Resoluções tomadas por todos, em conjunto. E quando a guerra se faz necessária, nesse momento, o homem sabe adicionar-lhe humanidade. Se não tem jeito, se ele vai se defender, ele consegue fazer de forma mais humana, já que a guerra não terá mais... Não tem jeito, só vai partir para a guerra mesmo, então não tem jeito. E ele vai entrar na guerra, mas vai adicionar a humanidade, porque ele não vai mais fazer tantas atrocidades durante a guerra, né? Quando não há jeito mais do homem evitá-la. Então, na questão 743, Kardec continua. A guerra desaparecerá um dia na face da Terra? Ele quer saber, né? Será que essa guerra vai desaparecer? E os espíritos respondem sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. É algo que a gente almeja, né? Seria para um futuro próximo. Então, se agora, no momento, a gente tem estado visto, presenciado o tempo todo, vivenciando os homens praticarem essas guerras ultimamente, e se os espíritos nos dizem que um dia nós compreenderemos, então ela só desaparecerá quando a gente compreender a justiça e praticar a lei de Deus. A gente tem a certeza de que um dia isso acontecerá, mas gostaríamos que fosse logo, né? Que esse futuro fosse próximo, fosse breve, em breve. E a gente sabe que a gente ainda está nesse planeta de provas e expiações, passando, né, para mundo de regeneração. Então, nós temos mais é que aproveitar todas as oportunidades que temos de aprender com essas guerras, né? Por que o homem continua em guerra? Por que o homem ainda faz guerra? Porque ele ainda deixa que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ganância, o seu apego às coisas materiais ultrapassem a necessidade do outro, ultrapasse toda e qualquer bondade que a gente tenha dentro de nós, né? Então, o ser humano um dia vai compreender isso. Vamos à próxima, a questão 744, do Livro dos Espíritos, capítulo 6, terceira parte. Kardec pergunta: qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Tem que ter um objetivo, que Deus não faz, né? Não joga cartas, não joga coisas ao acaso. É tudo numa organização, no planejamento. Então, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo de tornar a guerra necessária? Porque no estágio em que nós estamos, a liberdade e o progresso é o objetivo das guerras. Porque os homens ainda continuam a se desentenderem, né? E
conforme eles vão lutando, se libertando, tendo a noção de que aquilo não se pode fazer, né? Tendo a noção, fazendo dentro de si essa mudança, essa guerra interior, na qual ele lutará contra as suas próprias paixões, ele vai conseguir ter o progresso. Vai descobrir coisas, como a gente sabe, né? Que no pós-guerra houveram muito progresso científico, né? Houveram muitas descobertas após a guerra, justamente porque o homem passou, infelizmente, né? Mas a gente sabe que é um processo que a gente passou por certas necessidades que se viu durante a guerra, que ele tentou depois superar. Aqui a gente tem uma imagenzinha de Ana Nery, né? A enfermeira, né? Que descobriu o raio-x, foi Ana Nery. Nós temos a liberdade aqui representada nessa figura, nessa pintura, e o homem assim vai progredindo espiritualmente também. Então, o progresso não é só na medicina, não é só na tecnologia, né? Na webgrafia, ou na descoberta de energias que ele possa utilizar nas telecomunicações e tal, mas também o progresso humano, o progresso espiritual do homem. Aí o Kardec, o que ele faz? Ele dá uma contra-pergunta, né? Uma contra-resposta. Ele faz outra pergunta, na questão 744A. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha, geralmente, por fim e resultado, a escravização? A gente sabe que durante muito tempo na história da humanidade, os povos entravam em guerra e aquele vencedor fazia de escravo o povo vencido. Mas o porquê que esse efeito da liberdade para uns, mas para outros tinha escravização? Só que essa escravização é momentânea, né? Os espíritos explicam: escravização momentânea para oprimir os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. Porque a gente sabe quando os hebreus ficaram presos no Egito, foram para o deserto, né? Foram libertados, foram para o deserto, andaram lá pelo deserto, tiveram encontros com outras culturas, com outros povos. Isso impulsionou a que eles otimizassem, vamos dizer assim, né? Toda aquela questão de progresso que eles precisariam estar ali dentro daquela caminhada, daquele local. Quando os povos escravos, tanto os escravizados quanto aqueles que os escravizaram, os vencedores das batalhas, eles estão convivendo ali juntos, há uma troca cultural, há uma troca de hábitos, de línguas. Então, toda essa diversidade junto, vai se aculturando, né? Vamos dizer assim. Eles saem de uma cultura e misturam com outra. E tornam uma terceira cultura, uma cultura mais, vamos dizer assim, mais misturada, mais diversificada. E com isso, a gente aprende. O que nós aprendemos com
com os povos, que agora me esqueci o nome, que nos ensinou a escrever, né? A escrever com o alfabeto, usar o alfabeto de outra forma, de outra língua, né? Árabe, hindu, a numeração. Então, essa escravização momentânea e essa interação entre os povos faz com que eles andem mais depressa, progridam também, né? E na última questão dessa parte das guerras, que é a 745, Kardec pergunta: que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Aí os espíritos respondem: porque a gente sabe que existem os senhores da guerra, e os senhores das guerras têm o objetivo de ganhar com isso. Então, os espíritos respondem que esses senhores das guerras, esse é o verdadeiro culpado. E ele necessitará de muitas existências para expiar todos os assassinos de que foi causa. Porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua condição. Então, se provocou uma guerra sem querer, mas aquele que suscita a guerra pensando só em si, em seu proveito, realmente a responsabilidade é muito maior. E eu creio que esses homens não terão lugar, né? Eu creio não, a gente tem certeza disso, né? A gente sabe, esses homens não terão lugar no mundo de regeneração. Porque no mundo de regeneração, os homens não pensarão mais dessa forma. Não haverá lugar para esse que tira proveito dessas guerras, pensando só em si próprio, né? Na satisfação de seus desejos materiais. Bom, então agora a gente vai dar início à leitura do texto de Joana de Ângeles, e vamos parar e refletir, porque essa lição é uma lição maravilhosa. É algo que mexe dentro de você, porque faz com que você realmente tenha coragem para passar por tudo isso que a gente tem passado, que a humanidade tem passado, de forma que seja assim mais resistente, né, a essas guerras, mais resistente a esse impulso que a gente tem às vezes de querer abandonar as nossas lutas, né, as nossas guerras. Ela inicia assim: se tens coragem de parecer covarde, não revidando as agressões que te chegam nas diversas posições de trabalho em que te situas. Então, se tens coragem de parecer covarde, não revidando as agressões, porque as agressões são de várias formas, né? Ela está falando aqui nas posições que a gente tem no trabalho, tanto como empregado como empregador, ou no trabalho social, no trabalho beneficente. Se a gente tem coragem de se calar, parecer covarde, não interessa que a pessoa acha que você é covarde, você não reage, né? Se enfrentas com perseverante destemor as circunstâncias adversas, porfiando de ânimo resoluto, né? Se a gente porfiar é você assim, teimar, você teima em ter ânimo,
teima em enfrentar, ele fala, com destemor, as circunstâncias que nos são adversas. Então, são coisas que a gente... Se você faz isso, né? Se você tem coragem, se você enfrenta, ela está buscando fazer com que a gente raciocine nas nossas atitudes, certo? Nas circunstâncias adversas, nas agressões no trabalho. Vamos continuar. Se ignoras as pedras que, embora te atinjam, não te fazem revoltar contra os que os atiram. Se ignoras as pedras que, embora te atinjam, não te fazem revoltar contra aqueles que as atiram. Então, você recebe uma pedrada e você não revida. Você recebe uma agressão e você se cala. Você enfrenta todas as circunstâncias com destemor, confiando e insistindo em continuar na sua resolução de ser dessa forma. Continua, Joana. Se lutas com brava decisão íntima para refrear os seus impulsos primitivos que teimam em dominar-te, aí as nossas guerras interiores, né? A gente luta com a decisão, não, isso eu não farei mais, que eu sei que isso não é bom, nem para mim, não é bom para o outro. Se a gente consegue ter a decisão para refrear esses impulsos, né? Se a gente exerce, como ela fala, se exerce a vigilância para a manutenção do comportamento cristão, a que te afervoras, malgrado as tentações insistentes, esqueci um S aqui. E, perdão, hein, eu falei o texto trocado, essas duas. Então, primeiro, você tem coragem de parecer covarde, você enfrenta com perseverança, você luta com a decisão íntima para dominar os seus impulsos primitivos, você exerce vigilância, né? Vigiar e orar, já dizia Jesus, para a manutenção desse comportamento cristão. Se você tomou a resolução de ir pelo caminho do bem, você tem que vigiar e orar para ter a manutenção desse comportamento. Senão a gente se desvia, senão a gente acaba errando novamente. Então, é o vigiar e o orar o tempo todo, né? Embora as tentações insistem em estarem ali nos cutucando. Se ignoras as pedras que te atinjam, que você não se revolta contra as pessoas que jogam essas pedras contra você, se fluem as esperanças no teu espírito em renhidas pelejas, quando rareiam possibilidades de triunfo aparente. Às vezes você acha que você não vai conseguir vencer. Se você respira e fala, não, eu sei que eu vou conseguir, eu tenho esperança porque Jesus está ao meu lado. Quando essa possibilidade acha que você não vai conseguir, mas você tem esperança, né? Dá aquela respirada funda, pensa em Jesus, não, eu hei de conseguir. Se podes porfiar quando desertam as mais caras afeições, como aconteceu com o Mestre Jesus, né?
que protestavam fidelidade e fazia à tua volta os ruídos da alacridade, então, aqueles ruídos felizes, de alegria, né, de contentamento, quando está tudo bem. E quando eles te deixam, desertam da missão junto contigo, quando te abandonam, quando você está passando por essas aflições, né? Essas circunstâncias adversas que te encontram. Se você pode porfiar, quando acontece isso, quando eles se revoltam, que antes eles estavam rindo contigo alegremente, depois estão revoltados contra ti, te excluem. Se a gente pode porfiar, e a gente já atingiu, como ela diz aqui, a posição na qual a natureza espiritual exerce domínio sobre a natureza animal. Olha só, se podes porfiar quando desertam as mais caras afeições, que protestavam fidelidade, dizia que seria fiel a ti, fazia à tua volta todos os ruídos da felicidade, da alegria, do contentamento. E hoje, esses ruídos se transformam em acusações azedas, né? A gente consegue permanecer tranquilo, é que já atingiu a posição onde a natureza espiritual exerceu domínio sobre a natureza animal e consegue impedir o transbordamento das paixões. É um texto muito lindo. Alegria interior canta, então, uma balada suave na consciência. Né? Se a gente consegue fazer isso tudo e continuar na linha, a gente sabe que é um esforço, né? É um esforço muito grande que a gente vai ter que fazer, mas se a gente continua ali firme, a gente sente uma alegria interior, né? Alegria interior canta, diz Joana. Canta, então, uma balada suave na consciência, como um aplauso às tuas vitórias, que poucos identificam. Se você consegue vencer a si mesmo, e você sabe, ninguém precisa saber, né? Se você sabe que você conseguiu vencer aquela dificuldade que você tinha, você se sente assim, respira mais fundo, né? Sente um alívio. Mas que, no entanto, são apoio a todos os embates dos quais não foges. Então, poucos identificam essas suas vitórias, né? Mas essa alegria interior, esses aplausos são um apoio a qual você não foge, você continua perseverando. O cristão autêntico, diz Joana, como pretende sê-lo, que nós todos pretendemos ser um cristão autêntico, se identifica com o Espírito do Cristo em todo lugar. Como o nosso mestre faria, o que ele faria? Isso que eu gostaria de fazer, como ele faria. Então, a gente identifica o Espírito do Cristo em todo lugar. Para a sua percepção aguçada, há sempre uma mensagem. Então, se você está ligadinho ali, né, com o pensamento de Jesus, com os ensinos de Jesus, você consegue transformar isso, né, na sua percepção, no momento que você precisa exemplificar como Mestre Jesus. Porque essas ocasiões que acontecem, essas oportunidades, é sempre um convite que nos enseja a autorrealização e o autoaprimoramento, porque a gente está ali ligadinho, como diz o André Trigueiro, ligadinho na missão, né? E com a sua
vibração, com a sua percepção, para poder perceber quando é e quando é em todo lugar, né? Em todo momento. E a gente consegue, estando ligado com o Cristo, consegue aproveitar todas essas oportunidades benditas. Bom, continua a Joana, que as lágrimas escorrem como rios de nascentes invisíveis e gostaria de ocultá-las. Quando a gente passa por certas questões, né? Abundam silenciosas, convulsionando o teu mundo interior, como se surgindo na comporta aberta de teus olhos, procedessem das ignotas regiões do sentimento dilacerado. Então, aí a gente chora, né? Chora bastante. Muitos choram, é verdade. E o langor universal flui através de 1000 razões, maioria das quais ignóbeis, não sinantes. O langor é aquela tristeza, aquele relaxamento, né? Aquele deixa para lá. É universal isso. E toda vez são desculpas que a gente dá, na maioria das desculpas ignorantes, né? Malsinantes. A ira. A ira extrai lágrimas de fogo e a inveja consegue verter pranto e a soledade. E a soledade é ficar só, rebelada, quer dizer, se você se acha que está só e se revolta com isso, esse choro, que é uma linfa de ácido, e o orgulho ferido dilui-se em choro de vulcão, porque essa revolta acaba nos trazendo doenças. Você se revoltar contra as coisas que estão acontecendo contigo, que são o fruto, né, da semente que você plantou, não te traz umas lágrimas amargas, umas lágrimas aquele choro de vulcão que ela fala, que destrói. E o egoísmo? O egoísmo respinga fluxos lacrimais, né? Como lavas ardentes o remorso, entorna as caudais lágrimas ferventes. Então, ela fala aqui, eu não sei como voltar, sobre essas questões nossas, íntimas, essas guerras que a gente trava conosco mesmo, né? De ser revoltado, de ser orgulhoso, de ser egoísta. Isso nos traz lágrimas de sofrimento. Mas ela diz também, aqui no próximo parágrafo, que também o amor perola, olha, gente, é tão lindo, tão romântico, vamos dizer assim, né? Também o amor perola os olhos em todas as suas elevadas manifestações. Quando a gente faz aquilo que o amor pede para fazer, né? Quando a gente exerce todas as lições em nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas ações, não perola os olhos, né? É como se as nossas lágrimas fossem pérolas, lindas pérolas. Porque o amor nos traz essas benesses, porque esses sentimentos que a gente tem ao fazer algo com amor, ao auxiliar o próximo com amor, nos traz lágrimas de alegria. Então, ela continua dizendo, não te constranjam as lágrimas,
nos testemunhos da fé, quando estejas lutando por iluminar o obscurantismo e fazer a superação dos preconceitos de seitas, raças e cores, em nome da legítima solidariedade que um dia os há de unir como irmãos. O amor antídoto do egoísmo, essa chaga da humanidade, o egoísmo, será a força da vitória que almejas. Então, o amor é o antídoto do egoísmo. Então, a gente consegue vencer o nosso egoísmo através do amor. Então, ela nos diz: revolve desse modo a terra das paixões interiores e ilumina-te, iluminando. Rearticula após cada provação as forças que te sobrem e confirma os propósitos superiores que te animam, reiniciando o trabalho do amor interrompido, que triunfará por fim. Então, a gente revolvendo dentro de nós essas paixões interiores, vencendo essas guerras interiores, essas guerras individuais, essas guerras particulares, e após cada provação, a gente rearticulando, pegando as forças que sobram, para a gente se firmar e continuar perseverando nos propósitos superiores, a gente reinicia o trabalho do amor, que antes, com o egoísmo, com o orgulho, com a vaidade, a gente não via, não fazia. Aí a gente vai triunfar sobre nós mesmos. Continuando aqui, Joana. Não desfaleças, portanto, nunca. Não desfaleças. Reinicie o trabalho junto às forças que te sobram. Não poucas vezes as lágrimas que empanavam a visão dele. Não poucas vezes o viram chorar. Aqueles que eram seus melhores amigos. Não poucas vezes em solilóquios de prece, na imensa busca ao Pai, ele chorava. Na cruz, as lágrimas misturavam-se ao seu sangue, sem embargo. Era ele o excelso construtor do orbe. Resplandecente, porém, logo após ressurgir das cinzas e legando-nos a imortalidade esplendorosa como lição de paz após as guerras e de bonança terminadas as tempestades. Continua a amparar nossos espíritos até hoje, sem desfalecimentos nem cansaço. Então, o Cristo continua perseverando, né, nos iluminando, que após o seu desencarne, né, ao retornar das cinzas, ele trouxe para nós a imortalidade de nossa alma. São lições de paz e lições de bonança após as tempestades. E ele não se cansa. Até hoje ele permanece junto de nós. Então, ela fala aqui no final: enxuga, companheiro de Jesus, o teu pranto e lembra-te dele, abandonado, ferido, incompreendido, mas só aparentemente sem ninguém, pois que o Pai estava com ele. Então, a todos parecia que ele tinha morrido só na cruz, nessa sua missão. Mas ele não estava, aparentemente estava só. Mas o Pai estava com ele. Nos teus testemunhos e nas tuas lutas, né? Para nós que ela está falando, companheiros de Jesus, essas pequenas guerras que são o embrião da guerra. Então, essas pequenas guerras que a gente trava dentro de nós são o embrião. É aí que começa o início da guerra maior.
Então, quando te suponhas esquecido e desamparado, só exteriormente estarás, pois que contigo Jesus permanecerá, coletando as bagas do teu suor, do teu trabalho. Você precisa trabalhar para isso. E o aljôfar dos teus olhos. O aljôfar também é uma gota que parece uma gota não é de lágrima, né? Que parece uma pérola, parece uma joia, apontando a aurora inexcedível da vida libertadora a que aspiras desde hoje. Então, a gente tem a certeza que por todas as guerras que passarmos, nosso Mestre Jesus, se a gente está ali com ele, se a gente persevera no bem, ele estará ao nosso lado. E mesmo daqueles que nem acreditam nele às vezes, ou que não acreditam que ele possa te libertar, né, das suas paixões, de si mesmo, libertar de si mesmo, ele também está ao lado, porque ele disse a nós, né, que nenhuma ovelha será esquecida. Então, tenhamos certeza de que, parar de partilhar aqui, de que ao nosso lado está sempre o nosso Mestre Jesus a nos guiar, nos orientar, a nos amar, nos acompanhando e sempre inspirando nas nossas boas atitudes. Mas estejamos no trabalho e com as nossas percepções bem ligadas para podermos perceber quando ele nos chama. Obrigado, gente, pela paciência de ouvir. Eu não estou conseguindo, porque eu acho que o meu computador deu alguma coisa aqui. Conseguiu, está aí. Aí, conseguiu. Ainda há um problema aqui com a tecnologia. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas a gente vai fazer a prece, porque aqui está um dilúvio, um verdadeiro dilúvio. Aqui também. Até fiquei com medo de interromper aí. Agradeço aqui a presença de todos. Tá? Que Deus abençoe a todos nós.